Caramba, isso é péssimo. Eu só não entendi por que ele sempre toma essa multa praticamente no mesmo lugar. Por acaso é o caminho do trabalho dele ou algo do gênero? Carlos perguntou, com a mesma dúvida de Tarsila. Não que eu saiba. Mas eu o repreendi por andar com tanta pressa, agora isso precisa mudar. Tarsila disse. Carlos se dispôs a ajudar Tarsila a resolver sua situação com as multas de trânsito de Abner, o que deixou a mulher extremamente alegre. No dia seguinte, Tarsila e Carlos foram juntos conversar com os agentes para descobrir o que realmente havia acontecido. Descobriram que Abner viajava diariamente para o mesmo lugar e nunca prestava atenção às regras de trânsito, causando uma emergência após a outra naquele trecho da rodovia. O que restava era entender o porquê disso. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Tarsila e Abner se conheceram na festa de aniversário de um amigo em comum. O restaurante estava cheio, e Abner, um rapaz alto, esguio e atraente, chamou a atenção de Tarsila. Eles passaram a noite conversando, rindo e dançando, como se já se conhecessem há muito tempo. A partir daquele dia, nunca mais se separaram. Seus encontros os levaram a um amor verdadeiro, e um mês depois, Abner pediu Tarsila em casamento, que aceitou encantada. Eles aproveitaram o período romântico que antecede o casamento. Não havia buquês de flores ou presentes, mas isso não importava para eles. O que importava era que se sentiam bem juntos e se amavam. Casaram-se, e 2 anos depois, tudo ia maravilhosamente bem, exceto por uma preocupação. Tarsila não conseguia engravidar. O casal decidiu não se sobrecarregar com esse assunto. Tarsila sempre sonhou em ter um filho, embora Abner não se importasse se ela o tivesse ou não. Ele preferia aproveitar a vida e vivê-la como queria. Tarsila, formada em economia, conseguiu um bom emprego e dedicou-se totalmente ao trabalho. Ela confiava totalmente em Abner e sempre tentava fazer todo o possível para que os dois nunca perdessem a paz, tranquilidade e prosperidade. No entanto, Abner tinha outras prioridades. O tempo fez com que o homem mudasse, talvez porque tivesse enjoado de sua vida monótona, ou porque achava que não estava fazendo nada de ruim. Ele estava sempre ausente e nunca lhe ocorreu que sua esposa tivesse que carregar tudo sozinha. O casamento carecia de momentos românticos, mas Tarsila ainda tinha certeza de que isso iria mudar. Ela sonhava com um futuro em que passariam seu tempo livre juntos, caminhando por trilhas de algum parque, contemplando magníficos póres do sol, curtindo a natureza e beijando ao luar. Talvez Tarsila estivesse assistindo muitos filmes e novelas, mas era isso que ela tinha em sua cabeça. Em um determinado dia quente de verão, Tarsila decidiu organizar um jantar romântico para Abner. Ela preparou tudo para aquele evento especial, incluindo o bolo favorito do companheiro. No entanto, Abner simplesmente não voltou para casa naquela noite. Cansada de esperar, Tarsila deitou-se na cama e começou a chorar, questionando por que estava infeliz. De repente, Tarsila começou a se lembrar de seu passado, que não foi marcado por muitos momentos felizes. Ela cresceu em uma família pobre. Sua mãe, formada em pedagogia, nunca deu aulas e dedicou toda a sua vida à filha, preferindo ser dona de casa para estar sempre com Tarsila. O pai de Tarsila era um tirano que, quando bêbado, se tornava violento e insultava sua esposa e filha. Apesar disso, a mãe de Tarsila estava disposta a suportar tudo e tentava dar à filha todo o carinho possível. Essa era a sua missão. Tarsila cresceu como uma pessoa gentil e compreensiva, mas sua vida difícil deixou marcas. Sua mãe morreu jovem devido a um acidente vascular cerebral, e Tarsila sentiu como se sua vida tivesse acabado. Levou muito tempo para ela superar essa perda, e durante esse período, ela se fechou completamente. Seu pai voltou a beber, e a vida de Tarsila tornou-se completamente insuportável. Uma amiga próxima tentou ajudá-la a lidar com a situação, mas Tarsila não tinha vontade de nada e só queria ficar sozinha. Ela via o casamento como uma salvação, como uma porta para uma vida melhor, cheia de todas as alegrias possíveis. No entanto, seus antigos pensamentos eram claramente meras ilusões. Na manhã seguinte, Abner foi para a cozinha, e como se nada tivesse acontecido, perguntou a Tarsila o que havia para o café da manhã. Tarsila respondeu que tudo o que ela havia preparado para a surpresa da noite anterior ainda estava lá. Abner respondeu que ele tinha acabado de encontrar um emprego que lhe agradava, mas que exigia que ele trabalhasse até tarde da noite.
Tarsila ficou desconcertada com a resposta de Abner, mas decidiu não comentar para evitar uma briga iminente. Tarsila beijou o marido e decidiu acreditar novamente e dar um voto de confiança para o marido. Está tudo bem, vou esperar mais um pouco, as coisas vão melhorar e tudo ficará bem, a mulher pensou. Naquela manhã, apesar da chuva, Tarsila estava ansiosa pelo fim de semana e se sentiu muito encorajada. Ela pegou seu guarda-chuva e correu para o ponto de ônibus, que estava cheio de gente. No ônibus, Tarsila notou um homem que parecia um mendigo. Ele tentou explicar ao motorista que não tinha dinheiro, mas precisava chegar ao centro da cidade. Por favor, é só dessa vez, prometo não lhe importunar de novo, mas preciso chegar ao centro da cidade. Se você quiser eu posso te dar um mapa para que você possa caminhar até o centro da cidade, ou se preferir, pode sequestrar um cavalo na rua e ir galopando até lá. Por favor, dê-o fora daqui antes que eu me irrite. O motorista do ônibus, que estava tendo um dia estressante de trabalho, disse, já sem paciência com aquele homem. Tarsila, assistindo toda a cena, decidiu ajudar o rapaz e pagou a passagem para ele. Ela se sentiu orgulhosa de seu ato, pois desde pequena sua mãe lhe ensinou a ajudar os outros. O homem agradeceu e tentou dar uma explicação, mas Tarsila disse para ele não se preocupar. Quando o homem desceu do ônibus, ele se apresentou como Carlos. Eles conversaram por vários minutos e parecia que se conheciam há muito tempo. Tarsila percebeu que Carlos era educado e que conversar com ele era um verdadeiro prazer. Que inesperado, quem diria que hoje, absolutamente do nada, eu conheceria uma pessoa aleatória e teria uma conversa tão agradável mesmo assim. Essa foi minha recompensa por ter tido aquela boa atitude. A mulher pensou. Quando Tarsila chegou em casa, ela não encontrou o marido. Ela viu a carteira dele no chão, provavelmente caiu quando ele estava correndo para uma reunião de negócios. Tarsila abriu a carteira e encontrou alguns recibos de multas de trânsito não pagas. O que mais surpreendeu Tarsila foi que todas as infrações foram cometidas no mesmo local. Por que ele vai lá com tanta frequência e por que está sempre com tanta pressa? Eu tenho que investigar isso, afinal, ele não me conta nada, pensou Tarsila. Naquele dia, ela estava muito nervosa e ansiosa para ver o marido voltar para casa. A moça andava para lá e para cá, tentava colocar algo na TV, um vídeo no YouTube, tudo para fazer com que o tempo passasse mais rápido. Ela tinha a impressão de que a cada dia que passava, seu marido chegava mais tarde em casa, o que a deixava frustrada. Quando Abner finalmente chegou em casa, Tarsila decidiu controlar suas emoções ao máximo. Com a voz calma, ela perguntou: Amor, por que você demorou tanto hoje? Aliás, a pergunta que eu quero fazer é: você não esqueceu de me contar sobre algo? Abner tentou sorrir, mas não conseguiu. Acho que é hora de termos uma conversa séria, disse Tarsila, sentindo-se subitamente capaz de expressar tudo o que guardava na alma há tanto tempo. Por que você escondeu de mim que tem várias multas de trânsito? Somos uma família, será que você acha que isso não é da minha conta? Perguntou Tarsila. Abner tentou responder. Inicialmente, o homem alegou que não eram tantas multas assim, mas Tarsila colocou o conteúdo de sua carteira na frente dele. Abner ficou desconcertado e envergonhado. Ele disse que não queria preocupá-la e que pretendia pagar as multas, mas Tarsila estava cansada das desculpas. Isso não foi nada demais, logo eu resolverei esses problemas e não teremos mais esta dívida. O homem disse, tentando acalmar a companheira. Abner, você acha mesmo que o problema são só os valores das multas? Você tem agido como se não precisasse me contar mais nada. Tarsila disse, ainda indignada. A mulher nunca o acusou de mentir para ela ou de ser indiferente. Ao invés disso, sempre tentou confiar e perdoá-lo por seus erros, mas aquela foi a primeira de muitas decepções que viriam. Algum tempo depois, quando Tarsila voltou do trabalho, encontrou Abner triste. Ele disse que tinha um grande problema no trabalho e que precisava de dinheiro para resolver alguns problemas. Mas Tarsila estava cansada das omissões, mentiras e promessas que Abner nunca cumpria. Olha, Abner, estou farta. Não quero mais ouvir suas mentiras e promessas. Se você tem um problema, precisa me dizer exatamente do que se trata este problema, afinal, você não pode resolver tudo sozinho. Quero que você me diga a verdade, disse Tarsila. Porém, Abner, sem paciência para discutir, se levantou e foi para a sala assistir televisão. Tarsila, então, desligou a televisão e insistiu em resolver os problemas.
Eles começaram a discutir e Tarsila passou a noite chorando. Na manhã seguinte, ela foi trabalhar sem ter dormido direito. Tarsila encontrou Carlos novamente, o homem que ela havia conhecido no ônibus. Para sua surpresa, ele havia detido um ladrão de rua e chamado a polícia. Quando tudo acabou, Tarsila se aproximou de Carlos para cumprimentá-lo e não conseguiu esconder sua alegria com o reencontro. Porém, a mulher estava confusa, afinal, o que levou um mendigo, que tinha seus vários problemas para resolver, a deter um criminoso? Eu admiro seu ato heróico, de verdade. Mas por que você fez isso? Por acaso você estava esperando alguma bonificação das vítimas ou algo do gênero? Tarsila perguntou, curiosa. E então, para surpresa da mulher, Carlos revelou que trabalhava para a polícia e se disfarçava de mendigo para enganar e prender ladrões. Tarsila sentiu admiração por Carlos e entendeu o porquê de ele parecer tão corajoso, experiente e inteligente. Ele a convidou para tomar café depois do trabalho e ela aceitou o convite. Enquanto estava no café, Carlos acabou percebendo que Tarsila parecia bastante chateada com alguma coisa. E então, o policial perguntou o motivo de ela estar daquela maneira. Ela hesitou um pouco, mas acabou desabafando. Confesso que estou tendo alguns problemas com o meu marido, mas neste momento, estou preocupada com as multas de trânsito que ele levou. É muito dinheiro e tenho medo de que ele perca a sua carteira de motorista, afinal, ele precisa do carro para trabalhar. Caramba, isso é péssimo. Eu só não entendi por que ele sempre toma essa multa praticamente no mesmo lugar. Por acaso é o caminho do trabalho dele ou algo do gênero? Carlos perguntou, com a mesma dúvida de Tarsila. Não que eu saiba. Mas eu o repreendi por andar com tanta pressa, agora isso precisa mudar. Tarsila disse. Carlos se dispôs a ajudar Tarsila a resolver sua situação com as multas de trânsito de Abner, o que deixou a mulher extremamente alegre. No dia seguinte, Tarsila e Carlos foram juntos conversar com os agentes para descobrir o que realmente havia acontecido. Descobriram que Abner viajava diariamente para o mesmo lugar e nunca prestava atenção às regras de trânsito, causando uma emergência após a outra naquele trecho da rodovia. O que restava era entender o porquê disso. Carlos prometeu a Tarsila que resolveria tudo. No caminho de volta para suas respectivas casas, eles conversaram um pouco mais sobre suas vidas. Carlos contou que sua ex-mulher, a quem ele amava muito, sempre foi infiel a ele e só tinha interesse financeiro, então eles se divorciaram. Tarsila e Carlos se davam muito bem. Era como se fossem amigos de longa data, embora tivessem se conhecido há pouco tempo. Ao chegar em casa, Tarsila começou a se lembrar de suas conversas com Carlos, o policial. Ela se sentia protegida e alegre com ele, embora não pensasse em trair seu companheiro, apenas admirou Carlos como pessoa. Tarsila não pôde deixar de ter a sensação de ter saído de uma cela e finalmente se sentir livre. No dia seguinte, Carlos lhe informou que o local onde seu marido, Abner, frequentava era um pequeno complexo privado. A cabeça de Tarsila começou a girar, seu coração batia loucamente. Será que Abner havia sido infiel? Lhe custou acreditar nisso, a mulher tinha passado a noite anterior tentando encontrar outro motivo para aquelas viagens. Embora soubesse que seu marido estava longe de ser o homem mais correto e romântico do mundo, sequer imaginou que isso pudesse ser verdade. Carlos propôs ver as gravações das câmeras de vigilância para que Tarsila pudesse descobrir o que realmente estava acontecendo. Tarsila pensou que lhe restava um pouco de esperança, queria acreditar que seu marido não estava enganando, que se ele dirigisse tão rápido era para chegar mais cedo ao trabalho. Mas quando viu os vídeos, suas esperanças foram completamente frustradas. Naquela urbanização de elite viviam apenas pessoas ricas e Tarsila sabia muito bem que o marido dela não tinha parentes pertencentes à classe alta. Então, ela decidiu que descobriria a verdade de qualquer maneira e que o faria nos próximos dias. Carlos prometeu ajudar. Assim que seu marido voltar para aquela urbanização eu te avisarei imediatamente, não tirarei os olhos dele, disse o policial. Naquele dia, Tarsila decidiu dormir um pouco mais que o normal, sua moral estava baixa. Ela costumava confiar no marido, mas ao pensar na possibilidade de ele estar atraindo lhe tirou a paz. Um telefonema a acordou. Tarsila, acorde e se prepare hoje vamos seguir seu marido. Já estou aqui esperando na esquina da sua casa, disse Carlos. A mulher saiu correndo para a rua e quando chegou à esquina, Carlos estava esperando por ela. Assim que Abner saiu de casa e entrou no carro, Carlos e Tarsila o seguiram.
Olha, seu marido virou de novo o caminho que leva a essa urbanização privada, comentou Carlos. Acho que hoje poderemos conhecer a verdade. Eles seguiram Abner até uma mansão de elite de 3 andares. Carlos resolveu esperar um pouco antes de continuar seguindo. O importante é que a partir de agora você estará ciente de tudo, disse Carlos a Tarsila, tentando acalmá-la. Quando Carlos e Tarsila começaram a segui-lo, de longe, viram Abner beijando uma outra mulher no portão da casa. Por impulso, Tarsila correu em direção ao marido, o xingando de tudo quanto existem nomes. Abner se assustou, surpreso por ver sua mulher lá. Carlos teve que segurar Tarsila, pois a mulher traída estava prestes a cometer uma loucura. A mulher ao lado de Carlos, chamada Penélope, começou a rir e disse: "Ah, fala a sério. Até parece que você não sabia que era corna." A mulher olhou Carlos de baixo para cima e percebeu que ele era um policial. Que eu saiba, adultério no Brasil não é crime. Sendo assim, sumam da minha casa agora. Carlos abaixou a cabeça e ficou calado, enquanto segurava Tarsila, que estava aos prantos. Abner, desviando o olhar, também se manteve calado. O policial estava preparado para ir embora, junto com Tarsila, até que ele ouviu um grito de socorro vindo direto da casa de Penélope. A mulher pareceu preocupada e pediu para que eles fossem embora logo. Mas o policial ouviu mais uma vez. Agora, ele resolveu agir, não como um amigo de Tarsila, mas como um policial. Ele ordenou que Abner e Penélope o deixassem entrar. "Não, essa casa é minha, você não pode entrar aqui", disse Penélope, tentando impedir a qualquer custo a entrada do policial, que a essa altura sabia que algo estava errado. Quando entrou, rendendo Abner e Penélope, Carlos viu um menino correndo em sua direção, o abraçando. Carlos começou a fazer perguntas ao menino, ansioso para entender o que aqueles dois haviam feito com ele. "Menino, qual é o seu nome?", perguntou Carlos. "Meu nome é David e essas pessoas são mais, me trancam aqui e não me deixam sair. Quando estou com fome, eles não me deixam nem chegar perto da geladeira", respondeu David. O pequeno David guiou o policial e Tarsila até sua avó, que estava presa em um quarto. A essa altura, Abner e Penélope já estavam algemados. David correu até ela e colocou o rosto nos joelhos dela, chorando e dizendo à avó para ficar calma, pois Carlos e Tarsila iriam ajudá-los. Tarsila perguntou se ele morava ali com sua avó. David respondeu que sim, mas que ela estava doente e não conseguia andar. A idosa, que se apresentou como Isabel, era a dona da mansão. Ela pediu a Tarsila que trouxesse um pedaço de pão, pois estavam com muita fome. Tarsila correu para a cozinha e ficou surpresa ao ver que a geladeira estava cheia de comida da melhor qualidade. Ela preparou alguns sanduíches e voltou correndo. A vida tinha sido muito difícil para Isabel, apesar de toda a riqueza que ainda possuía. A catástrofe ocorreu de repente e levou embora seus entes mais queridos, sua filha e seu marido. David, seu neto, ainda era muito jovem para entender que era órfão. Isabel sentiu a dor de perder sua família de uma maneira tão forte que sofreu um acidente e acabou em uma cadeira de rodas. Ela contratou Penélope como enfermeira e babá de David, confiando nela para administrar suas economias. No entanto, Penélope, com a ajuda de Abner, atraiu e fingiu ser a dona da casa. Isabel não podia fazer nada, nem ligar para ninguém porque Penélope também havia levado o telefone. Após uma breve conversa com Penélope e Abner, Carlos chamou algumas viaturas de polícia. Tarsila ficou ao lado de Isabel e David, os abraçando e lhes dizendo para não terem medo. "Vocês são pessoas boas", disse Dona Isabel. "E eu acho que vocês são um casal, né?", perguntou ela, olhando para Carlos e Tarsila, que sorriram em resposta. A polícia chegou e levou Penélope e Abner para a delegacia. Médicos foram enviados para examinar Isabel e David. Depois de um tempo, Carlos e Tarsila solicitaram a tutela de David, e após muita insistência de Dona Isabel, os dois se mudaram para a mesma casa que a idosa. Carlos e Tarsila não desperdiçaram a oportunidade que o destino lhes deu e juntos agarraram as chances de serem felizes. O que você acha que teria acontecido na vida de Tarsila caso ela não tivesse ajudado Carlos no dia em que ele se fingiu de mendigo no ônibus? Será que ela receberia uma nova chance como esta para ser feliz? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora,
também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.